Programação, vamos lá. O software de programação do Arduino, tá? É feito em Java, um dos casos aí, né? Foi uma parceria do Java aí com o sistema Arduino. Eles desenvolveram, né, um editorzinho e um compilador aí para estar transformando uma linguagem já conhecida, né, uma linguagem de fácil acesso, tá, para uma linguagem de máquina, né, onde que o meu microcontrolador vai entender. Tá? Meu microcontrolador entende uma linguagem específica dele, que é na verdade, um número hexadecimal, binário, dependendo do modelo dele. Tá? Que eu jogo um monte de código binário ou hex, no nosso caso é hexadecimal, em formato hexadecimal, e vai lá dentro. Lá, e essa combinação desses números que eu tenho lá são as programações. Porém, como que eu faço isso? Eu faço para facilitar essa vida, né, de você não ter que entender o que é esse hexadecimal, montar uma linguagem de máquina do. E eles pegaram uma linguagem universal, um C++ aí, e, e adequaram ela, fizeram um compilador para a linguagem de máquina. Então eu escrevo em C, certo? E mando compilar, ele compila para a linguagem de máquina e já transfere para o meu controlador. Tá? Porque o meu gravador já está lá na plaquinha de prototipagem, né, no Arduino. Tá? Então a ferramenta do Arduino, então eu tenho aí o, o IDE, que seria o software do Arduino, ele também ele é de código aberto, né? Open source, tá? Então ele é gratuito, tá? Então o software do Arduino, se eu entrar lá na página do Arduino, está disponível para você carregar o IDE do Arduino e instalar em qualquer micro. Tá? Inclusive ele atualiza, tempos em tempos ele está sempre atualizando, como eu falei, o open source está sempre atualizando, tá sempre, quanto mais vende Arduino, mais cresce a família que mexe com Arduino, né? O pessoal que a aceitação desse complemento no mercado, ele vai atualizando, né? Então toda vez que você entra lá tem atualizações novas, versões novas aí, daí para frente. Eles ganham com isso, ganham, vende, né? Vende, faz propaganda, né? Utiliza alguns vários acionistas atrás desse tipo de aplicação aí. E, inclusive, eles têm uma parte da página, se você quiser fazer uma doação aí, né, ou ajudar, né, esse projeto do Arduino, está disponível. Eles não forçam você a fazer isso daí. Se você quiser, fazer doação, né, para pegar, você faz, né, se não quiser também, está disponível lá, e é tudo bem tranquilo aí. Vamos lá. Aqui, ó, mais ou menos a característica do nosso software, né, que faz a compilação e que conversa com o Arduino, né, então com a plataforma, tá? Então eu tenho um software onde eu entro com uma linguagem, né, de programação conhecida, né, nesse caso uma linguagem do C++, e código C, né? Nós já aprendeu código C, eu já vi o Basic, nosso Basic da minha época, né? Então hoje em dia acho que nem existe mais que programa em Basic, mas pensa assim, já entrou, o C ficou mais universal, né? Então todo mundo tem, que conhece um pouquinho de programação, tem essa lógica, essa ideia. Tá? Então, vamos ver aqui algumas funções aqui, né? Eu vou abrir esse software aqui original para a gente dar para mostrar uma gravaçãozinha simples do Arduino, só para a gente ver ele funcionando, tá? Eu não vou entrar nessa parte, mas vamos pensar ali, né? Aí, eu acho que eu tinha para falar nesse momento, né? Da teoria dele, eu posso chegar até aqui, tá? Eu acho que assim, é uma ferramenta muito interessante para você trabalhar, que você, principalmente para quem gosta de projetos, para quem gosta de sistemas de automação, né, é uma ferramenta que o custo muito baixo, a facilidade de você utilizar. Tá? Outra coisa que eu não falei, né, é que existem esses softwares, porém, como é código aberto, né, tem outros desenvolvedores aí que fizeram outros tipos de compiladores, tá? Então com linguagens, inclusive, mais amigável, mais fácil de entender, mais intuitivo, tá? Então se você procurar, né, Scratch, se você procurar, né, o Scratch é um dos
softwares que faz o que faz essa interface ficar um pouquinho mais amigável para quem está começando com programação, para quem está querendo começar, crianças, né, eu já vi utilizando aí algumas escolas aí, utilizando o Scratch para programar. Então ele faz o que? Pega os bloquinhos lá de instruções, você vai colocando, vai arrumando esses bloquinhos aí de acordo com a instrução que você quer que ele desenvolva, né? Tá? E você manda compilar, ele compila como formato do Arduino, manda para o Arduino lá, e tá aí, né? Tá programado ali de um meio muito intuitivo, muito simples. Então foi feito para criança mesmo o Scratching, para alunos que estão inicializando com robótica, com eletrônica, aí, com microcontroladores, né? Da crianças que eu estou falando assim, de nível aí de 10 anos, 8 anos aí. Eu já vi escolas aí aplicando isso daí. É para você ver como é, né, que mundo que existe do Arduino, tanto na engenharia nossa lá, né, de processo, de controle de processos ali, né, quanto a parte ali de controle de processos, de automação de sistemas ali, tá? E chega até na parte de uma criança tá fazendo uma fechadurinha eletrônica para casa dela ali, ou fazendo um carrinho, né, andando com um controlador aí que ele programou. Tá? Então ele abrange, ele é muito, ele tem uma abrangência muito grande aí no mercado. É o que se tornou esse carinha aí, esse Arduino aí, essa plataforma, esse projeto que eles desenvolveram. Tá? Então foi muito longe isso daí. E acho que nem os desenvolvedores não imaginavam que ia tornar essa proporção grande no mercado. Tá? Tanto que a gente falou, né? Funcionou, funciona até hoje, né? E a tendência é isso daí para frente, né? E já tem, nossa, tem muita coisa, tem muita interface pronta para Arduino sendo desenvolvida, né? Então a vantagem aí do código aberto é justamente essas criações de interfaces aí, tá? Que é um ramo aí onde que gente, empresários de peso aí acaba entrando, né? Tá desenvolvendo os tais dos shields, que são interfaces, né, pro Arduino. Então você entra ali em alguns sites aí de loja de eletrônica, mesmo, né, o eBay, aí você procura colocar Arduino Shield lá, você vai ver que tem tudo, né? Sensor de luminosidade, sensores, atuadores, né? Interface drivers para motores, para servomotores, ali pra frente, né? Tem muita coisa assim. Comunicação, uma coisa muito comum aí de utilizar o Arduino, né, nas automações residenciais, onde eu já tenho comunicações com placas de Ethernet, de Wi-Fi. Então estou plugando uma plaquinha lá e ele entra na sua rede Wi-Fi, ele monta uma comunicação Wi-Fi onde ele consegue gerenciar a câmera e daí para frente. Né? Pensa assim, isso aqui fica uma ferramenta, né, gigante ali para trabalhar. Tá? E esses fios aí cada vez mais entram no mercado e com preço em conta, né? Um preço barato, um valor muito baixo. Tá? É um módulozinho, assim, você tem uma ideia, módulo USB. Vamos falar primeiro um exemplo bem simples aí. Tá? Eu tenho um módulozinho que é uma comunicaçãozinha USB, USB não, desculpa, volta tudo, um módulozinho em Bluetooth, tá? Uma comunicaçãozinha que é muito comum com o celular. Então pensa assim, se eu comprar esse módulozinho em Bluetooth, que é muito barato, custa, sei lá, 10, 15 reais, e eu tenho as comunicações dele lá, eu consigo comunicar com a placa de prototipagem do Arduino, tá? Posso mandar uma programação lá e ele faz o quê? Eu consigo fazer com que ele converse via Bluetooth com o meu celular. Então, transferência de arquivos, né? Transferência de sinais de controle. Então, mando meu celular enviar um sinal pro microcontrolador lá, ele manda via Bluetooth, recebe, faz a rotina, ele manda a resposta e daí pra frente, uma comunicaçãozinha sem fio, né? Muito fácil, acessível. Tornei um microcontrolador comunicando sem fio com o meu celular, o outro dispositivo, computador aí, que então pode estar conversando um pouco. E daí, né, tem muita coisa, esse mundo é muito vasto. Se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar, né, muito tempo falando disso.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Então, a linguagem do Arduino aqui, né, ó, simples, baseada em C e C++, podemos usar qualquer função dessas linguagens. Então, para quem conhece isso aqui, já fez um cursinho de programação que tem no mercado hoje em dia de programação em C, né? O cara bate o olho ali e fala assim, pô, eu programo esse cara, né? Eu entendo que esse cara funciona, tá? Quem não fez, a programação ela é muito intuitiva. Então, se você pegar alguns livros, ela é assim, tem muita informação hoje em dia. Não só livros, mas como internet, né? Tem um blog mesmo do Arduino que eu consigo lá conversar, perguntar sobre programações, né? Então tem um monte de gente respondendo lá, ajudando isso daí, tá? Tanto português quanto inglês aí, né? Então aqui o negócio é que o cara quer assim, se aventurar, ele é meio autodidata para mexer aí com programação, ele consegue entender isso daqui, né? Tá? E eu duvido que o cara não consiga pelo menos chegar num nível bom aí de programação, tá? Tem alguns casos que possuem funções específicas para a manipulação dos circuitos, então não, pensa assim, né, tem umas bibliotecas que são específicas para circuitos, tá? Então, além do básico do C, né, que eu posso fazer tudo escrito em C, para 99% da programação eu posso escrever só conhecendo a linguagem C, tá? Porém, tem algumas que a gente chama de biblioteca, então são funções específicas, ou seja, como código aberto, o pessoal vai desenvolvendo e vai vindo como biblioteca, então eu posso pegar lá e puxar essa informação pronta já, tá? O bom e ruim do Arduino é isso, né? Quando você quer, às vezes, fazer um ensino de microcontroladores, ele é muito legal que isso aqui funciona, né? Faz fácil, você consegue produzir fácil, tá? E eu acho, pela minha parte, né, o professor Luiz aqui pensa dessa forma, que, por outro lado, ele tem muita informação pronta. Então, esse problema dessa informação pronta deixar, ou, às vezes, o projetista meio preguiçoso em desenvolver um código. Então, eu pego um cara pronto que não sabe nem como foi feito e ele faz, e ele pega e coloca lá no projeto dele. Tá? Um dos problemas que podem ocorrer é o seguinte: nem sempre isso daqui que está funcionando é ideal para o meu projeto. Então, às vezes é interessante você abrir essa biblioteca e ver, entender como que funciona, né? Tá? Para conseguir aplicar no meu projeto. Nem sempre ela é o que ela está mostrando. Tá? Então, tem alguns erros aí, né? Não estou falando erro de código, ele funciona, só que ele nem sempre vai funcionar no formato que você quer no seu projeto. Então, tomar muito cuidado com o uso de bibliotecas. Tá? A biblioteca funciona, é legal, é muito interessante, porém, você tem que ter uma ciência, né, um conhecimento, às vezes, de como que essa biblioteca está agindo dentro do seu programa. Tá? Pode aparecer um bug em um momento aí, e que não é na hora que você ligar ele, sim na hora que ele estiver manipulando algum dado. Tá? Então eu peço, né, eu sempre peço para os meus alunos que estão desenvolvendo o programa, tenta desenvolver os códigos, usar o mínimo possível de biblioteca. Por quê? Facilita a aprendizagem da aplicação, né, facilita você entender como que seu projeto funciona. Tá? Então, biblioteca pronta é bom para você ver que funciona, né? Ver o funcionamento, mas para você aplicar no seu projeto tem algumas limitações aí, né? Que se você não entender ela, você não estiver pronto para isso, para entender essas limitações, acaba tendo, algumas surpresas aí na hora de rodar, né? Ou colocar seu produto no mercado, vamos falar assim, né? Tá? Eu acho muito legal um colega nosso aí que faz alguns vídeos, tem um canal no YouTube também, tá? E o que ele faz? Ele se baseia no seguinte: ele mostra o funcionamento da biblioteca e ele faz o código
a biblioteca na mão, mostrando como que foi feito, né? Tá? É lógico que os códigos, mas ele não entra no código, ele pega e fala assim, ó, vamos fazer esse dispositivo funcionar com a biblioteca. Ah, fala, beleza, vou pegar a biblioteca e mostrar aqui. Ah, se eu quisesse montar essa instrução aqui da biblioteca diretamente na minha linha de comando, ele pega e escreve. Eu acho que o projetista tem que entender essas duas tarefas aí. Tá? Isso aqui é só assim, eu acredito que só tem a ajudar, né? A pessoa que está trabalhando conhece essa parte de eletrônica, gosta dessa parte de eletrônica, e então o cara conseguir explorar, né, toda esse mundo do Arduino é muito legal, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente. Tá, então isso aqui vai tratar um pouquinho do programa, um exemplo, né, de como que está o programa aqui, ó. Tá, eu vou pegar isso aqui e vou abrir, né, no nosso computador ali, tá? No meu micro aqui, e eu vou abrir a, a interface aí, tá? Da ideia do Arduino, tá? Então, o software dele chama IDE Arduino, tá? Então, se você entrar lá, você vai procurar lá IDE, ou se você escrever IDE Arduino Download no Google aí, a primeira coisa que vai aparecer é a página do Arduino lá, com os downloads. Então vamos passar para uma próxima fase agora, então a gente está, na verdade a gente está meio nos finalmente. Vou mostrar para vocês a partir daqui. Nós vamos mostrar deixa eu fechar esse carinha aqui, né? Tá. Vou fechar aqui. A partir desse momento agora, a gente já deu uma explanação rápida aí do Arduino, foi rápida, tá, pessoal? Eu poderia falar, dá pra gente falar muita coisa aí, mas fica meio maçante a gente passar bastante coisa aqui, todo mundo fala, né? Eu passei o basicão dele aí, né? E alguns comentários que eu gostaria de falar, que eu gosto de fazer. Tá? Então minha ideia desse vídeo foi isso. Vamos para a próxima parte. A próxima parte é justamente mostrar a ideia do Arduino funcionando. E uma coisa muito legal para vocês, quem não tem um Arduino, eu vou mostrar um simulador. Tá? Eu tenho um simulador, ele é gratuito, você consegue baixar na internet aí. É um simuladorzinho aí de circuito elétrico, e ele tem disponível a simulação do Arduino para ele. Então, nossa, é muito legal. Então, eu não quero comprar o Arduino agora, não tenho a grana para comprar o Arduino agora. Eu consigo pegar e simular ele no meu computador. Tá? É lógico que o simulador, por ser gratuito, não é um simulador muito potente, trabalha com efeitos de tempo próximo do real, né? Tá? Ele é um pouco mais lento. Não dá para comparar com um software de mercado aí, tipo Proteus, aí, né? Que já é utilizado, já é um software mais, não vou falar profissional, mas é um software pago, né? Então ele tem essa característica, né, de ser mais preciso, tá? Para você utilizar. Mas se eu pegar esse outro modelo aqui, vocês vão ver que é um software de eletrônica e ele simula um monte de coisa da eletrônica, tá? Vamos primeiro por partes, né? Deixa eu ligar aqui, ó. Arduino está aqui. Eu peguei e instalei isso aqui, baixei do site do Arduino, instalei a IDE Arduino, tá? Então, a hora que você baixa, instala lá um instaladorzinho simples, aí vamos instalar puxa a versão de instalação, tá? Porque, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem aqui, ó, esse cara aqui, ó, 8.11 aqui, é uma versão que não é instalada, tá? Então pensa aí, ó, essa versãozinha aqui, ó, eu puxei lá no site também. Então ele tem versão que não é instalada, não é instalável, não preciso instalar. Eu abro ele, eu posso abrir ele e ele funcionar diretamente do pendrive, vamos falar assim. E tem a versão instalada. Se eu tenho o software do Arduino, se eu tenho a placa do Arduino, eu quero comunicar com ela, fazer gravação, esse cara é um pouco mais interessante do que esse cara. Tá? Então esse aqui é um instaladorzinho, ele vai instalar no seu micro, né? Colocar no registro lá, e ele vai instalar as bibliotecas de configuração, de comunicação da USB dele.
Tá? Então, quando você faz a instalação, ele instala as bibliotecas. Porque tem Arduinos vários fabricantes. Né? Às vezes eles utilizam chip de comunicação USB diferente e precisa do driver dele. Então, geralmente, se você pega a última versão do Arduino, você instala lá, instala no seu computador, esses drivers já vêm junto. Então, com essa versão instalada. Então, a hora que eu plugo ele no computador, pra você ter uma ideia, esse meu, eu tenho aqui, né, uma plaquinha com um Arduino, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Então, esse carinha aqui, ó, olha aí, não sei se focou aí, tá? Esse carinha aqui é uma plaquinha que a gente está utilizando aí para fazer um ensaio, né, mais por meio de idade. Eu tenho aí, né, um motorzinho aqui de passo, né, um motorzinho de passo, tem o shield que eu estava comentando com vocês, ó, shieldzinho no motor de passo, certo? Ó, tá? Então ele faz a interface entre o microcontrolador e o motor de passo. E nesse caso aqui, o meu Arduino, né? Ó, o nominho dele aqui, ó, Arduino Uno, tá? Então é o Uno que eu falei para vocês que é o tal-chefe aí dos Arduinos, né? Então tá aí, esse aqui é para vocês terem uma ideia, como falei para vocês, eu instalei já no micro aqui, pluguei ele direto na USB, ele já reconheceu o drive. Tá? Tem alguns modelos que eu vou pegar, você pega do fabricante chinês aí, né, tal, e às vezes ele não reconhece, daí você tem que ver qual que é o chipset que ele tem da USB dele aqui e procurar na internet. Aí ele tem um monte de tutoriais, né, tá? Então tem um monte de tutoriais que eu consigo mostrar como é que é feita a instalação dos drivers. Nada mais do que esses drivers aí de pendrive, né? Tem muito pendrive aí que você tem que procurar na internet para instalar, tal, ali. Só que é muito parecido, tá? Então, normalmente, se está no mercado, tem disponível para você instalar. Você não tem muito problema com a instalação dele, tá? Se você compra de lojas oficiais aí, né? Que nem esse aqui, ele é italiano mesmo, né? Ele é um Arduino que não foi feito na China. Então, bateu pro gol lá, ele funcionou. É como se fosse o original, né, e o paralelo, tá? Então, o nosso componente pode ser um original e pode ser paralelo, tá? Pô, os dois fazem a mesma coisa, tem o mesmo microcontrolador, que muitas vezes esses componentes daqui que são interfaces que ele faz aí da comunicação USB acabam mudando. Né? Então, às vezes tem que procurar um driverzinho diferente. Funcionamento, não vejo diferença, não. Funciona muito parecido entre os dois. Tá? É assim, uma pecinha paralela, a pecinha original, né? Vamos lá, então. Eu vou abrir a ideia, como eu falei. Essa aqui já tem instalada no meu computador. Ó, a ideia do Arduino tá aqui, né? Tá? Então, deu um clique nele aqui. Ó, vou pegar um cabinho USB aqui, ó. Pra plugar minha plaquinha do Arduino do meu micro, certo? Então tá aí, tá abrindo aqui, né? Certo? Ó, Arduino, genuíno, legalzinho aí tá iniciando. Iniciou, bonitinho ali. Vamos, ó, uma explanação bem básica, ó. Aqui tá um programinha, né, dele. Deixa eu pegar vou abrir um arquivo novo. Esse aqui já estava aberto, né? Tá. Abrir um arquivo novo. Isso aqui não pode do Windows normal, né? Então, esse conceito aqui de abrir aqui arquivo, editar, né? Ajuda, isso daí. Todos os programas têm isso aqui e hoje, desde quando começou o Windows. Bem, aqui, ó, uma parte interessante, eu peço a hora que você abre, a primeira vez que você abriu o Scratch, né, abriu a ideia do Arduino aí, ó, aqui, ó, ele vai aparecer isso aqui, Void Setup, né, então colocar aqui o seu código de setup, né, então aqui é onde que eu monto a configuração do meu computador, do meu microcontrolador, tá? Então se eu quero que ele funcione, então é um setup, é uma inicialização dele. E depois a parte aqui, ó, onde está escrito void loop, certo? Entre essas duas chaves aqui, ó, chave, abriu chave, fechou chave, aqui você coloca seu código, o seu programa, né? Tá? A gente fala de programa, mas é um código que eu estou escrevendo, uma quantidade de instruções que eu estou mandando escrever aqui, que ele vai compilar. Tá vendo
vendo que está escrito loop, né? Então o microcontrolador ele funciona em um programinha em loop, ele nunca para, né? Ele tem que fazer um laço contínuo lá. Por isso que a gente chama assim, ó, o meu microcontrolador está rodando o programa. Então rodando é justamente essa característica do loop aqui. Ele faz o quê? Ele tem uma linguagem, tem umas instruções. Essa instrução ele vai seguir linha a linha, né? Então cada linha vai mandar uma instrução para ele. A hora que ele bate no finalzinho da instrução, ele volta para o início outra vez. Então ele fica fazendo o tal, rodando o programa. Quando a gente fala em rodar o programa, é isso que a gente pode considerar o microcontrolador. Tá? Deixa eu. Ó, aqui legal é o seguinte: quando você abre essa interface aqui, ó, abrir a interface aqui do software dele, eu posso procurar aqui, ó, vai ter um canalzinho de exemplos. Então tem exemplo pronto aqui, ó, certo? Então se eu quiser testar meu Arduino, tem um exemplozinho básico, exemplo digital, né? Tá? Acionamento de botão. Tá? Toda vez que eu pego qualquer tipo de exemplo desse aqui, deixa eu abrir um exemplo para a gente pensar aqui, ó. Vamos falar assim, vamos pegar um legalzinho aqui. Pensar no pegado básico aqui, ó, certo? Vou pegar o Blink, todo mundo pega o Blink, né? Então, legal pra gente ver. Toda vez que você pega, abre um exemplo, geralmente ele tem aqui, ó, ele tem um comentário de como que ele funciona. Então ele está falando sobre o Arduino, né? Tá? Que controla, o jeito que ele controla, certo? Aqui ele está falando, está explicando, ó, vou ligar o LED por um segundo, vou desligar o LED e vou ficar repetindo. Então isso aqui está tudo em inglês, mas é facinho de entender. Então todos os programinhas de exemplo sempre tem esses comentários aqui. Esse comentário é muito legal e inclusive tem, em alguns casos tem o blog, né, o tutorialzinho aqui, ó, o endereço do tutorial. Então você pode clicar lá, abrir a página do Arduino, tem alguns tutoriais prontos aí para você, se você não consegue fazer, né, e tem informações aí dentro desses tutoriais, tá? Então tá aí, ó. Esse aqui é um programinha bem comum aí de utilizar no Arduino, onde que eu vou ligar um LED e vou apagar um LED, vou ligar um LED e apagar um LED, tá? Então, se eu pegar aqui, eu vou gravar um código sem nada para ele, um código bem simples aqui, ó. Então tá aí, ó, o void setup dele aqui, ó. Se a gente olhar aqui, certo? Aonde que eu falei que tinha a parte de configuração dele, aqui tá mandando o seguinte: pin mode, tá vendo? Tem uma instruçãozinha aqui, pin mode. Ele tá falando, ele tá perguntando se você quer que essa portinha seja entrada ou seja saída. Então aqui eu consigo mandar a instrução. Lembra que eu falei do canal digital? Se eu quero escrever na porta e se eu quero ler a porta. Tá? Então se eu colocar pin mode input aqui na frente, ele vai entender a porta de entrada. Pin mode output, ele vai entender a porta de saída. Tá? Então é bem simplesinho mesmo. Aqui é bem intuitivo, como a gente falou, né? Como que tá o seu pino? Vai ser entrada, vai ser saída. Tá? Então tem outras informações aí para dentro. Tá? Aqui, depois aqui onde que ele entra no loop aqui, ó, tá? Meu loopzinho aqui, e tem o digital write, então escreve no digital, certo? Aqui tem a variável, né? E eu estou escrevendo um valor, a variável e o valor. Então variável, valor height é um bit ligado, né? Então daí tem delay é comum, né? A gente fala assim, delay qual? Delay é tempo, né? Atraso, tá? Então tá aí, ó, delay, o valor aqui nesse caso, nesse tipo de delay aqui, ele estava em milissegundos, né? Então é 1000 milissegundos, tá? Então, segundos é um segundo pra gente, né? Tá? Então aqui com um tempinho, aqui, espera um segundo. Digital write, vou escrever outra vez na digital o valor do bit no low, né? Então embaixo, low, né? Tá. Então quer dizer, write um bit com nível alto, né? Um low, um bit com nível baixo. E dou mais um delay. Então, bem assim, ó, rapidão para a gente entender o programinha. Escrevi, né, um valor na variável alta.
esperei um tempo, né? Escrevi o valor na variável baixa, esperei outro tempo. Tá? É um programinha basicão mesmo, né? Tem que começar, para quem está começando a andar, né? Tá? Então, mas assim, tá vendo que não é, ele é bem amigável a parte de instrução dele, né? E daí que a gente começa, né? Então você já conhece um pouco de C, teu olho aí já dá para entender. Mas mesmo quem não entendeu, só eu falar um pouquinho aqui, acho que o cara já começou a pegar um pouquinho o conceito dele, tá? É, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Eu vou fazer um acende e apaga, né? Acende e apaga aí. Não sei se já tem um programa aqui rodando nesse ali. A princípio, como que eu tenho que fazer? Pegar, né? Falar, Arduino, colocar aqui, ó. Vou plugar aqui. Esse cabinho geralmente vem junto aí, né? Pluguei no USB, tá? Dele, cabinho USB. E eu vou pegar aqui e plugar na minha USB do meu micro. Tá? Pluguei, ó. Aqui, ó. Pluguei. Ele já ligou. Ele tem uma primeira luz aqui, ó. Certo? Que ele tá. Essa luzinha aqui tá indicando que tá ligado, né? Um power, certo? Um powerzinho. E essa luzinha aqui que tá piscando aqui, ó. Tá indicando que ele tem alguma coisa rodando nele aqui. Provavelmente ele já tá. Ele tá tentando comunicar aí, né, com a USB. Tá? Então às vezes ele tá piscando aí, certo? Ele tá fazendo uma leitura na USB, tá? Deixa eu mostrar um negócio para vocês agora. Pluguei, acendeu bonitinho lá. E eu vou lá. Mas como que eu vou fazer ele funcionar? O programa ele tem que entender onde que está seu Arduino, onde está ligado. Tá? Toda vez que eu plugo esse carinha aqui, ó, eu posso entrar aqui, ó. Vamos lá. Vou escrever aqui gerenciador. Tá? Dispositivos, né? Gerenciador de dispositivos. Certo? Ele vai abrir lá no Windows, lá dentro do painel de controle, tem um gerenciador de dispositivos. Então pluguei o. Peraí, aconteceu aqui. Vamos lá outra vez aqui. Não sei. O nome do gerenciador. Gerenciador de tarefas. E não é isso, gente. Gerenciador de dispositivos. Desculpa, eu entrei aqui, ó, e entrou com uma pesquisa web, não era isso, né? Às vezes a gente acaba vendo aqui. Bom, tá aí. Abrir o gerenciador de dispositivos. Poderia ir lá, né? Painel de controle, sistema, gerenciador de dispositivos. Lá. Beleza. Então, aqui no gerenciador de dispositivos, eu vou procurar em portas. Porta tá aqui, ele tem com, né? Tá com ele TT. Se eu procurar aqui na porta, vocês vão ver que vai aparecer o USB serial CH340, na COM 3, tá? Será que é o Arduino? Será que é algum outro dispositivo? Então faz o seguinte, ó, eu vou desplugar o Arduino aqui, ó, tá? Eu vou desplugar e ela sumiu essa porta aí, tá? Morreu, né? Não tem mais porta nenhuma aqui, ó. Então quer dizer, é o meu Arduino, essa portinha que apareceu aqui. Tá? Vou procurar ele de volta, ele vai aparecer de volta aqui. 1, 2, 3, 4. Apareceu aqui, ó, porta do que tem com. Tá? Então, geralmente, o driverzinho do Arduino é um CH340, né? Esse aqui é um controlador que faz a interface USB serial. Tá? Então ele já está aqui, ó. E aqui está mostrando que está na COM 3. Então toda vez que eu vou instalar, eu instalo o software do Arduino, eu vou colocar uma placa lá. E dependendo da placa, pessoal, ele vai carregar em outra porta. Então se eu coloquei uma placa aqui, ele carregou com COM 3, né? Certo? Se eu pegar um outro Arduino, de um outro fabricante ali, e pode ser que a hora que eu instalar aqui, que eu bater aqui, ele não vai estar na COM 3, ele vai estar numa outra porta serial. Tá? Então nesse caso aí pode acontecer e aparecer outra porta. Então, uma vez a gente foi fazer umas gravações de Arduino, ele ia abrindo porta com 15, com 20 e tal, então ele vai gerando portas novas ali, né? Porque tem outros fabricantes, então cada um tem um firmware diferente lá dentro, né? Do drivezinho da USB, né? Então ele vai montando porta diferente. Tá? Então para não dar conflito, ele vai abrindo portas diferentes. Então nesse caso eu encontrei isso. Tá?
Então vou lá, aqui já não preciso mais usar, fecho ele, tá? Então vamos lá no meu software do Arduino aqui, ó, tá? Eu tenho ferramentas aqui, ó, certo? Aqui tem um monte de ferramenta aqui para trabalhar, um monitor, próprio serial, só que numa outra oportunidade a gente pode brincar um pouquinho com isso aqui e mostrar isso aqui funcionando, tá? O que a gente precisa? Placa, né? Eu preciso ajustar qualquer placa. Eu tá vendo? Tem um monte de nome aqui, ó, do 2009 que a gente comentou aqui, o Nano, o Mega, né? Provavelmente a gente vai usar esses três aqui. Esse cara aqui, o Uno, Nano e Mega. Os três tem mais uso, tá? Então eu pego aí, ó, eu vou selecionar o Uno. Aqui já está selecionado, mas é o Uno meu aí, né? Certo? Que é o meu controlador. O meu Arduino. E aqui tem a porta, ó, porta com 3. Então, às vezes, quando a primeira instalação não vai aparecer a porta que está aqui e você vai ter que selecionar. Então, eu selecionei com 3 aqui. Com isso, ele já está comunicando com o Arduino. Então, ele já abriu na porta USB que ela está emulando uma porta serial. Tá, então, tá aí, ele já conversa com o Arduino nesse programinha aqui. Eu vou só mudar alguma coisinha nesse programa aqui, ó, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então pensa assim, ó, eu vou colocar eu vou mudar um pouquinho esse programa aqui, ó. Aqui em cima, antes do setup aqui, ó, eu vou colocar uma informaçãozinha aqui. Vou colocar o seguinte, uma variável inteira, certo? Com o nome de LED, certo? Vou colocar igual ao pino 13. Então eu estou indicando o seguinte, né? Variável inteira, LED, ela tá, eu peguei e eu estou direcionando essa variável para a porta 13 do meu Arduino. Então eu fiz essa informaçãozinha, né? Isso aqui mais para frente na programação a gente pode falar melhor dela. Então eu gerei uma variável LED aqui, tá? Então, onde que são variáveis aqui, ó, eu vou tirar fora e vou colocar o nome dela aqui. Então, vou colocar aqui como LED, tá? Aqui, eu vou colocar como LED, que é a variável também, ó. LED. Aqui a variável, e aqui também, que é onde tem essa LED built aqui, vou colocar como LED também, tá? Então, tá aí as variáveis que eu coloquei aqui. Então, um segundo ligar, um segundo desligar, tá? Pessoal, esse pisca-piscazinho que está acontecendo aqui com o meu controlador aqui, ó, esse LEDzinho aqui, ó, que está piscando, esse LEDzinho aqui que está piscando aqui, ó, desculpa que eu não estou conseguindo entender a câmera aqui. Esse LEDzinho que está piscando aqui, ele tem o seguinte, ele está ligado diretamente na porta 13, por isso que eu coloquei atribuir ao pino 13 aqui, ó, tá? Então eu atribuí a porta 13 aqui a variável o nome LED, o pino 13, justamente porque esse LEDzinho está diretamente na 13, certo? E vamos lá então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou enviar para ele. Então aqui eu já tenho a opção aqui, carregar, tá? Vou olhando aqui, ó, opção carregar. Cliquei na opção carregar, ele vai inicializar a compilação, né? O que é compilação? Ele vai pegar essa informação que eu tenho aqui, transformar para a linguagem de máquina, certo? Então ele está compilando a linguagem que eu escrevi aqui, o código C para a linguagem de máquina, tá? E aqui ele vai fazer aqui, ó, se tudo estiver certo, ele vai carregar no Arduino. Então aqui já mostrou que tá certo e estava carregando e carregado. Ele já carregou. Então teoricamente ele já mandou para o Arduino, foi e voltou. Lembra que eu falei para vocês, né? Esse programinha básico de tudo aqui, ele está falando aqui, liga o LED, espera um segundo, desliga o LED, espera um segundo, tá? Liga o LED, espera um segundo, tá? É o basicão de tudo, né? É o início do mundo aí, do microcontrolador, para quem nunca viu, né? Tá? Então tá aí, ó. Olha ali, ó. Depois que eu mandei para cá, não sei se vocês lembram antes, né? Esse LEDzinho não estava piscando desse jeito. Agora ele já está piscando. Ele tem um tempo de ligado 1 segundo, desligado 1 segundo, ligado 1 segundo, desligado 1 segundo. Tá? Deu para perceber? Ó, tá ligando, desligando, ligando, desligando.
e daí para frente, né? Ó, tá? Ele está rodando aí nesse formato. Ótimo, então quer dizer que se eu pegar aqui e mudar essa informação aqui, esse valor aqui de 1000, né, milissegundos aqui, que a gente, esse delayzinho, se eu mudar, abaixar ou aumentar, ele vai piscar mais rápido ou mais devagar, né? Então é isso aí mesmo, né? Eu estou mudando a constante de tempo dele. Então vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. Eu vou fazer ele piscar, ele ficar aceso pouco tempo, né? Então aqui eu vou mudar esse 1000 aqui para 100, né? Então 100 milissegundos, né? 1/100 de segundo. Né? Então ele vai dar uma piscadinha acesa e vou deixar ele desligado, né? Mais tempo aqui para a gente ver aqui, ó. Vou colocar 2 segundos desligado. Ele fica 2 segundos desligado, né? 2000 aqui desligado e fica 100 ligado. Então ele vai dar uma piscadinha, vai acender e ficar apagado. Acender e ficar apagado, dar uma piscada acesa e fica apagado. Tá? Ó, vou mandar para ele lá e eu vou mandar para ele aqui, ó, e vou deixar na câmera aqui para vocês verem o formato dele. Ele está piscando num tempo de 1 segundo, né? Tá? Entre as piscadas. Agora eu vou enviar para ele aqui, ó, e provavelmente ele já vai começar a dar uma piscadinha aqui, né? Ele está enviando a informação para ele e ele vai estar funcionando, ó lá, carregado. Provavelmente ele já está piscando. Vamos ver como é que ele está aqui, ó. Tá vendo que ele fica apagado e dá uma acendidinha fraca. Apagado e dá uma acendida fraca. Então, apagado e dá uma acendida fraca. Tá isso daí, ó. Dá para ver isso daí, né? Então, uma acendida bem rápida. Tá? Para quem não está confiante sobre isso aqui, então ainda vou fazer uma outra mudança. Eu vou deixar todo mundo apagado aqui, tá? Então eu vou deixar com que eu quero que esse LED fique simplesmente apagado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, esse delay aqui, ó, certo? Esse delay aqui, ou melhor, eu vou cancelar essa linha aqui, ó. Não vai existir mais um LED alto, né? Então se eu colocar duas barras aqui, ó, tapelou, certo? 2 barras aqui, ó, ele vai ficar LED somente apagado, tá? LED somente apagado. Pra gente, LED somente apagado, não vai mais ficar piscando esse carinha aqui, ó, que vocês estão vendo piscando, tá? Vamos lá mandar pra ele só pra vocês verem, tá? Tô enviando lá, já mandei, tava compilando o squad, carregando e carregado. Pode ver que morreu aquele LEDzinho que tava piscando, já não tá mais piscando. Estão vendo aí, ó? Tá? Ó, o LEDzinho tá aqui, né? Já era, não tá piscando mais. Quer dizer, eu apaguei a porta dele, não tá existindo mais. Eu só desliguei a porta. Tá? Então agora ele tá rodando, tá funcionando, só que ele só tá, a instrução dele, né? Só é o que? Digital Light LED Low, né? Então quer dizer, LED apagado e por todo momento sempre vai ficar desligado. Tá? Então tá aí, ó. Eu quero deixar ele totalmente ligado, então vamos lá. Eu vou voltar essa informação aqui, pá, certo? Digital. E eu vou desligar o nosso Digital Light LED Low aqui, ó. Aí eu vou dar 2 barrinhas aqui só para ele desativar essa linha aqui. Posso desativar o delay? Nem precisa, na verdade, né? Tá? Mas se eu quiser desativar, vai dar na mesma também. Desativar o delay aqui. Eu só deixei esse delay sem aqui, não tem necessidade nem. Vou poder tirar tudo e deixar só Digital Light, né? Head Height, né? E já vai deixar ligado todo momento. Olha lá, tá aqui, ó, plaquinha, mandando aí. Fiquem vendo aí, ó, tá compilando o Scratch. Certo? Compilou rapidão, está carregando. A hora que ele acabar de carregar, vai acender o LED. Tá? Carregou, acendeu o LED, né? Aí, ó, acendeu o LED. Então tá aqui, ó, esse LED aqui tá aceso, ó, todo momento. Então quer dizer, o que estava piscando, eu mudei o jeito de piscar, certo? Mudei o jeito de piscar, no momento eu deixei ele totalmente apagado, no outro momento eu deixei totalmente aceso. Quer dizer, estou mudando a programação e está mudando o formato da saída dele, o que ele está escrevendo na saída. Beleza, pessoal? Então tá aí, né? Eu vou voltar aqui no programa de Nanoc e vamos. Quero deixar ele piscando bem rapidão, né? 100 milissegundos. Se eu colocar, pessoal, se eu colocar um delay muito curto, ele vai acender, vai ficar aceso, porque não dá tempo de apagar e a gente não consegue enxergar esse
essa oscilação. Então, até um centésimo de segundo aí, né, dá pra gente entender, ver ele piscando. Ó, vou mandar para ele aqui outra vez, certo? Esse valor aqui, e eu deixei ele vai ficar piscando bem rápido aí, ó. Tá? Ele tá carregando, carregado, tá aí, ó, piscando bem rapidão. Tá dando piscadelinha rápido assim, apaga com certeza no segundo, tá? Belezinha. Agora vamos um pouquinho em PS para a gente finalizar isso aqui. Tá vendo que a gente fez essa programaçãozinha aqui, né? Ó, tá? Porém, eu tô com o Arduino, então ficou fácil, né? Eu tô mostrando para você o Arduino funcionando. Agora, se eu não tivesse o Arduino, então eu vou pegar, vou desligar meu Arduino daqui, vou usar mais ele, deixa ele quieto aqui, tá? Então, o meu programa aqui que está interessante é esse programa. E eu vou fazer o seguinte, vamos pegar esse programa e eu vou salvar esse programa em algum lugar aqui, eu vou colocar aqui arquivo, salvar como, né? Para não perder, né, esse programa da biblioteca aqui. Vou colocar na minha área de trabalho lá. Tá, área de trabalho. E vou entrar aqui. Eu vou criar uma pastinha nova aqui. Nova pasta. E vou colocar aqui o nosso. Vamos colocar. Não, vamos colocar. Arduino. Tá, eu estou criando agora só para a gente ver isso daí. Tá, então eu deixei dentro dessa pasta aqui. Eu vou deixar esse aqui, ó. Teste. Aí o que eu fiz? Eu só peguei esse arquivinho aqui, né? Esse arquivinho que estava lá dos exemplos lá do Arduino e salvei ele com esse nome, teste pisca. Então ficou lá, né? Então o programinha aqui já está compilado, tá certinho aqui e salvei dentro daquela pastinha lá, né? Teste pisca. E vamos lá, só para a gente ver aqui, ó. Aí trabalho, tá aqui, ó, aqui dentro, ó, certo? Vídeo Arduino, falei para vocês, ó, teste pisca, né? E tá aqui, ó. É um arquivo, geralmente esse arquivo o nome dele é .ino, tá? Então vai aparecer assim o arquivinho. E esse arquivinho é justamente isso que eu escrevi aqui, ó, né? Esse programinha que eu peguei pronto aqui, né? E só dei uma editadinha nele aqui e deixei aqui e salvei desse jeito. Então se eu pedir para abrir no Arduino, ó, vamos fechar tudo aqui, ó. Vamos fechar aqui o Arduino, fechar esse cara aqui também, ó. E tá aqui a pastinha, né? Ó, teste pisca. Ó, se eu der dois cliques nele aqui, ele vai abrir diretamente o software do Arduino para mim. E nesse caso aí vai aparecer aquele programa, aquele arquivinho que eu salvei lá e editei ele. Olha o arquivinho que eu salvei, ó, lembra? 100 milissegundos, 100 milissegundos, né? Tá? Aqui, ó, o LED igual a 13, que a gente editou aqui, ó, as variáveis que eu coloquei o nome de LED. Né? Então, tá? Certo? Tá aqui o arquivinho, né? É o que eu salvei.